Fala pessoal, estamos de volta aqui. Estou aqui com o Leonardo Augusto, o Baldez Augusto, que ele também é palestrante aí de economia e educador financeiro também. Prazer, muito bem-vindo. Prazer, Bruno. Prazer falar com vocês. É um prazer estar aqui conosco. E, claro, uma coisa que eu queria puxar aqui também para as pessoas irem conhecendo você também, Léo, em relação a como você participa da economista ali, né, de financeiro e tudo mais, nesse auge que a gente está vendo aí, o mercado nas guerras que vem rolando, principalmente dos Estados Unidos com Trump. Você teria alguma dica para uma pessoa que quer iniciar ali? Claro, a gente fala de economista, a gente tem outras questões, dívidas que a gente vê financeiramente, né, o Brasil aí, os brasileiros passando, então a gente tem aquele salário que não aumenta, mas a gente tem as dívidas aumentando ainda mais, né? O que você pode falar para essa pessoa, justamente alguma dica, alguma coisa que você pode passar para ela em relação à economia, em relação aí a começar de fato aí a anotar as despesas ou não? Se puder, pode ficar à vontade. Bom, brasileiro hoje não tem educação financeira, né, Bruno? A gente não aprende a lidar com o dinheiro igual a gente aprende português, matemática, geografia, ciência. Eu prego que a gente tinha que ter essa educação desde o ensino básico, porque saber lidar com o dinheiro faz toda a diferença, né? Você pega todo país de primeiro mundo e até a qualidade dos empresários, ela é maior quando você sabe lidar com o dinheiro. O Sebrae fez uma pesquisa que a gente tem uma mortalidade de quase 80% das empresas e o maior motivo dessa mortalidade é caixa. O cara não entende o que é lucro, não entende o que é receita, não entende o que é despesa. E o brasileiro também não tinha nem acesso a crédito, né? A gente tinha uma economia muito inflacionada até a década de 90, em 94 que a gente teve o Plano Real e tudo mudou. Até lá, a gestão era assim: compra carro, compra casa, compra telefone. Você acredita que até telefone era aposentadoria no passado? Tudo que era bem, na verdade, era reserva de valor. Depois da economia estável, isso mudou. Então, você compra um carro, ele já desvaloriza 20% quando sai da concessionária, né? Ainda a casa é reserva de valor. Por isso que o brasileiro ainda costuma comprar a casa e quando morre a casa vai que comprou, porque dá inflação ao longo do tempo. Mas a gente teve tanto acesso a crédito e não sabe a regra básica da economia, que é, cara, nunca gaste mais que você ganhe. Porque isso, na verdade, é muito comportamental. Se você sempre gasta mais que você ganha, você pode ter 10 mil de renda, 20 mil de renda, 30 mil de renda, 50 mil de renda, que você vai passar aperto. Eu tenho clientes nossos aqui que tem 50 mil de renda e está no cheque especial. Eu tenho conhecidos meus com uma ex-funcionária que trabalhava lá em casa, que ganha 2 salários mínimos e está comprando um terceiro imóvel. Qual que é a diferença? A diferença na forma de lidar com o dinheiro. Primeira regrinha básica, cara, nunca gaste mais que ganhe. E quanto mais cedo você for, mais você pode poupar, né? Então, se você é uma pessoa jovem, ainda mora com os pais, não tem que gastar todo aquele custo fixo sozinho, você diminuir um pouco a balada e pensar um pouco no futuro, coloque suas caixinhas, né? Cara, eu quero aposentar e virar milionário cedo, porque eu não vou poder contar com o INSS para isso, que o risco é muito grande de você ficar trabalhando a vida toda com a renda muito pequena. Quanto mais cedo você tiver, melhor a chance de você se tornar um milionário com menos recursos e menos investimento. Então, essa mudança que acontece na vida de todo mundo, né? Todo mundo tem condição de trabalhar o dinheiro a favor dele. Eu falo que a diferença do rico e do pobre é essa. Um trabalha com o dinheiro, faz o dinheiro trabalhar para ele. E a força dos juros compostos, já diz Einstein, é um negócio exponencial, é difícil de você combatê-la. Olha um exemplo para você ver. Se você faz um financiamento imobiliário, que é um dos juros mais baratos que existe no sistema financeiro, que hoje praticamente, no Minha Casa Minha Vida é um programa aí do governo, se fizer em 30 anos, que é o que pode ser feito, você está pagando 3 casas praticamente ao longo desses 30 anos, mesmo com juros subsidiados. Se você fizer uma reserva e guardando um pouquinho de dinheiro todo mês, você não financiar tudo, às vezes comprar consórcio e ter um dinheiro de uns 50% de entrada,
vai pagar uma casa mais 20% dela. Então, às vezes, se você poupa um pouquinho mais e paga em menos tempo e com um custo menor, você vai conseguir gerar muito mais patrimônio, né, ao longo da sua vida. E a verdade nossa é o contrário, né? A gente, às vezes, pega um crédito que não tem, porque a gente é muito combatido a todo momento para consumir cada vez mais. E aquela coisa, eu ganhei um pouquinho mais de dinheiro, eu compro um celular melhor, eu compro um carro melhor, eu compro um apartamento melhor. Em vez de aumentar a poupança, eu sempre estou aumentando os meus compromissos. E essa aí é o verdadeiro perigo, né, do consumo e da falta de consciência de educação financeira. Isso aí é uma coisa que eu falo que já passei, acho que todo mundo que está me ouvindo aí sabe que o pessoal já passou, ou passa, ou conhece alguém que passa, né? Principalmente em relação a você tem 100 reais, a pessoa fala assim, e agora? Vem aquela pergunta, né? E agora? O que eu vou fazer com esses 100 reais, não é mesmo? A pessoa está tentando ver algo para poder gastar ali, até aqueles 100 reais que parece pouco, mas a pessoa fala, acho que vou comprar um lanche de 80 ou 20, vou comprar um refri e fazer uma outra coisa, né? Realmente, essa questão que você falou é algo que prejudica muito os brasileiros, que eu vejo até pessoas do nosso lado que realmente fazem isso, né? Diferente daquela pessoa que, tipo assim, estava com aquela dívida muito grande e a pessoa está tentando diluí-la, né? Então, acaba complicando. E é muito interessante, uma coisa que você falou, é questão de consórcio, né? É uma coisa que eu, particularmente, nunca fiz, mas eu vejo amigos meus fazendo, eu vejo que fala ali nas suas redes sociais, você mostra ali como que funciona. Existe mesmo um fator, principalmente com aquela pessoa, imaginar ali que a maioria das pessoas hoje brasileiras passam, né? Aquela pessoa que, por exemplo, recebe um salário, aquele salário ali ela vai dividir, obviamente, no aluguel, onde ela está, ou, né, imagina ali, não sendo aquela pessoa que tem lá seus 20 anos, mora com os pais ainda, que ainda tem essa oportunidade, né, de fazer esse tipo de compra, mas aquela pessoa que já tem um aluguel, mas assim, só uma pessoa trabalha, a gente vê que as contas estão bem limitadas mesmo nessa questão. Nessa questão, existe uma vantagem muito maior, porque eu sei que com consórcio você tem algumas outras dicas, né? Se quiser passar para a galera, por exemplo, pessoa que vai pegar uma carta, não consegue pagar até o final, ele consegue retirar esse dinheiro também? Vamos lá. O consórcio é um instrumento que só primeiro foi criado no Brasil, poucas pessoas sabem. Não existe consórcio no resto do mundo, só no Brasil. Por quê? Aqui você tem juro alto e inflação sempre foi muito alta, mas hoje ela é uma inflação controlada, né? Então hoje, tirando o evento da pandemia, que tudo aumentou de forma generalizada, todas as outras variáveis da economia, elas mudam para poder controlar a inflação. E quando você vai fazer algum recurso de financiamento, ele sempre tem como base a taxa básica de juros, que é essa taxa da Selic, que praticamente é a mesma do CDI que os bancos pagam para poder fazer o seu investimento lá com eles. Quando ela está alta, então o custo de captação do dinheiro aumenta. Como nós estamos com uma das taxas de juros mais altas do mundo, né, 14,5% é muito dinheiro ao ano. Quando você pega uma economia americana que está com 3,5% a 4% ao ano, é praticamente 3 vezes mais. E aí você olha isso e vê o Brasil, a gente ainda, como as nossas contas públicas não estão ainda as melhores, a gente vai ter ainda taxa de juros alta durante muito tempo. E aí, cara, não tem que enfrentar muito a firula aqui no Brasil. Como a gente tem uma taxa de juros muito alta, se simplesmente a pessoa entrasse, guardasse um pouquinho de dinheiro no mercado de renda fixa, ela teria condição de criar uma poupança interessante. Mas às vezes a pessoa não tem nem esse hábito, e o brasileiro não tem hábito de poupar, nem independente do produto. E aí o consórcio ele tem alguns parâmetros aí que pode te ajudar. Primeiro, ele é feito para comprar algum bem, né? Você tem cartas de automóvel, você pode comprar veículos pesados, motos. Quem tem veículo, cara, troca de carro de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, por causa de manutenção. Então, você comprou o seu primeiro veículo, você tem um dinheirinho que você ganhou de aumento de salário e tal, pega essa parcela e já começa a guardar para poder comprar o seu próximo veículo sem financiamento, que aí com certeza você vai pagar ele mais rápido e vai ter dinheiro para comprar outras coisas. E se você não tem o hábito de poupar, um boleto para você pagar, em vez de despesa de investimento,
é a primeira grande dica para você sair desse buraco de ser devedor e virar investidor. E aí pode ser de carro, pode ser de casa, pode ser... Inclusive tem consórcio hoje até para outros bens. Eu quero comprar um iPhone novo, quero fazer uma viagem internacional. Tudo isso aí você tem o consórcio. O consórcio é juros simples, até você ser contemplado, que pode ser por sorteio ou por uma antecipação que a gente chama de lance. Você praticamente tem a correção pela inflação e depois que você é contemplado, você pode comprar o seu bem. E a única coisa que a pessoa te pede, que está pondo esse dinheiro, é ter a variação da inflação. Se ela for comprar um carro daqui a 50 meses, o poder de compra desse carro tem que ser o mesmo, porque ela emprestou o dinheiro para você sem te cobrar juros, né? Existe uma taxa de administração que é cobrada pelo administrador de consórcio que organiza todo esse processo, acompanha os pagamentos, inadimplência. E quando você pega uma taxa, por exemplo, de 20% e divide em 100 meses, nós estamos falando de uma taxa de 0,20 ao mês. Isso é muito barato versus a taxa de juros que existe hoje no país. Mesmo que você tenha que dar um lance de 50%, peguei metade do dinheiro, de 0,20 foi para 0,40, enquanto a taxa básica de juros está dando mais de 1%. E quando você vai pegar o dinheiro do empréstimo, não é 1%, 1% quem paga é o banco para o investidor. Ele tem muito tributo, ele tem inadimplência. Você vai pagar 2, 3, em cheques especiais aí você paga hoje mais de 100% ao ano. Então, é muito interessante. O consórcio, pessoa que começa a lidar, aprende a trabalhar, nunca mais compra de outro jeito, né? Hoje, nosso grupo empresarial é um dos maiores operadores de consórcio do país. Só para você ter noção, ano passado, só o nosso grupo vendeu 1,9 bilhões de consórcio. E aí você tem tanto um consórcio para contemplação imediata de grandes bancos, ou um consórcio que pode ser de administrador independente, que você estando fazendo um aluguel, pagando aluguel, você pode pagar uma parcela reduzida até ser contemplado. Aí, de acordo com o seu perfil, você vai ter o produto mais adequado para você. E hoje tudo se compra com consórcio, desde sêmen de boi, só para você ver, até um navio e um avião. Então, cara, é um meio de compra de qualquer bem nesse país. E você tem todas as administradoras aí, grandes administradoras, grandes bancos e administradores independentes que estão fazendo um trabalho belo no Brasil. Nesse momento, o produto cresce ainda mais porque, com a taxa de juros muito alta, às vezes a pessoa nem consegue, nem se quiser pagar os juros, ter o financiamento. E no consórcio, como ela se financia em parte, né? Então, hoje o score de crédito ele é melhor. E às vezes quem não consegue financiamento consegue trabalhar no consórcio. E quem aprende a trabalhar no consórcio nunca mais faz financiamento e acaba acumulando bem mais patrimônio ao longo da vida do que uma pessoa que faz financiamento, que o nosso custo do dinheiro é muito caro e continua sendo assim. Isso aí é muito importante que você falou, porque é uma dúvida que eu tenho também, né? Em relação a isso, por exemplo, pessoa que vai financiar, pessoa que vai pegar um consórcio, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas, até que o pessoal que está com a gente aqui, ouvinte, ele sabe que a gente vai dar os lances, a gente sabe que dependendo do valor de crédito, ele pode ou demorar ou levar um tempo, né, para poder chegar ali. Claro que a pessoa tem que ter o mesmo planejamento de um financiamento, mas claro, nessa questão, esse comparativo que você que está ali no consórcio, a pessoa que está pegando financiamento, a pessoa que não consegue fazer financiamento por nome sujo e outros acontecimentos que rola, a pessoa que está com aquele nome sujo, ele consegue também fazer um consórcio, por exemplo, tranquilamente, ou tem uma linha ali de crédito e obviamente que seja aprovada também? Vamos lá, são duas coisas, tá? Primeira, quem está com o nome sujo consegue fazer o consórcio, mas no ato da contemplação ele tem que estar com o nome limpo, porque a partir dali vai ter crédito, certo? Entendi. Então, às vezes, se ele não tiver com o nome limpo, ele vai ter que buscar uma avalista. Segundo, cara, quanto que eu faço financiamento, quanto que eu faço consórcio? Tudo é consórcio? Não. Tudo é financiamento? Não. Tem algumas dicas que são padrões. Por exemplo, se você está querendo comprar um imóvel, por exemplo, que é normalmente um item de alto valor que só faz financiado. Muito difícil a gente compra um imóvel à vista. E esse imóvel, se você fizer conta, é claro que o consórcio sai muito mais barato. Mas aí depende de quanto você tem de entrada e quanto você precisa desse imóvel.
Para você conseguir, no consórcio, ter a carta de crédito de curto prazo, eu falo de curto prazo, assim, do primeiro mês até o sexto mês, você tem que ter no mínimo 50% de entrada. Se você não tiver, você não consegue contemplar, a não ser que seja por sorteio. Sorteio é sorte, né? Aí não dá para poder falar assim, vai que vai dar certo, tá? Por isso que é importante você ter, às vezes, um especialista para te ajudar na busca da administradora correta, né? Nós temos duas empresas do grupo, a ISF Consórcio e a Guia Consórcio, que são especialistas. A Guia é marketplace, trabalha com todas as marcas, e a ISF é exclusiva Banco do Brasil. E aí ele estuda um grupo de acordo com o seu momento. Mas vamos supor que você precisa de um negócio de curto espaço de tempo. E você não tem entrada. Cara, a sua saída é financiamento, não tem outro produto. Você vai pagar mais caro, mas você não vai conseguir ter acesso ao bem se não for dessa forma. O consórcio requer ou um pouco de dinheiro guardado para dar lance, ou a busca do bem no médio prazo, que aí você pode criar a estratégia mais adequada. Então, mas quando você tem um planejamento e aí uma estratégia bem feita, você paga menos juros. E pagando menos juros, você vai conseguir criar mais patrimônio. Então, esse é o segredo da coisa. Se você tem sua carta contemplada, por exemplo, passou 6 meses de pagamento, você pode até pegar o valor do que você pagou em dinheiro. E você pode, inclusive, usar essa estratégia também como aplicação financeira. Depois que você contempla o consórcio, ele fica rendendo hoje 98% de CDI nas maioria das administradoras. Vamos supor que você pegou uma carta de R$100 mil, uma taxa de administração de 0,2% ao mês, vai dar lá uma prestação em 100 meses, tá? De R$1.200. Você deu 50 mil, contemplou aquela carta, você vai ter um cheque de R$100 mil a partir daquele dia. Esse cheque vai ficar aplicado numa renda fixa, rendendo para você hoje 1% ao mês. Ou seja, R$1.000 por mês. Se você pegar os 50 mil que você deu de lance e dividir pelo R$1.000 que você tem de rendimento dessa carta, que não rende em cima dos 50, rende em cima dos 100. É como se você estivesse tendo um rendimento em renda fixa, risco zero, de 2% ao mês. Ninguém nunca imaginou isso, mas o consórcio conseguiu alavancar em renda fixa para você, que você pode pagar em dinheiro no final. Então é um produto que, quando você conhece ele por dentro, ele é apaixonante, né? Além dele, eu acho que é muito importante, não só o produto consórcio, mas o mais importante é o ato de poupar. Tem muitas fintechs aí que eu conheço que ajudam você a poupar, né? Tem uma outra que é a Xções, que a gente conhece também, que a gente até apresentou ela em outro momento, que você abre um sonho, vai aportando por sonhos, e lá trabalha uma renda pré-fixada de 1% ao mês, então você já tem uma tangibilidade de quanto tempo você vai chegar no seu sonho. E aí, quando você tiver, aí você tem um sonho, o primeiro sonho que a gente fala que a gente tem que ter é a reserva de emergência, cara. Porque às vezes todo mundo pode ser mandado embora da noite pro dia. E aí? Você precisa de comer, você precisa de arrumar um outro emprego, e pode ser que não consiga de imediato, dependendo do seu cargo. Aí, às vezes, você vai ter que trabalhar a qualquer preço para pagar a conta. Se você tiver uma reserva de emergência, você tem tempo para se reposicionar no mercado. Se tiver algum, você tem como se resguardar sem pegar um empréstimo nesse momento com juros muito caros. Então, acho que o momento assim, importante vamos poupar, nunca gaste mais que ganhe. Se você é sênior, no mínimo segure 10% da sua renda, poupe com consórcio, poupe com renda fixa, não em que você não... Tá ouvindo aí, Eric? E aí, se tá. usar renda fixa, você então, vai galera, conseguir vamos ver só se o Léo vai muito retornar mais com a gente. qualquer maioria dos brasileiros. Tá o quê? Beleza. Fala, galera. Então, agora sim. Não, beleza. Tá me ouvindo bem aí? Tá travando ainda, né? Não, sem problema. Pelo que a gente entendeu aqui, todos os passos ali, a questão de economia é o fundamental, né, pessoal? O pessoal que escuta aqui a gente no YouTube, eu sempre falo o tempo todo, uma coisa que meu pai me trouxe lá desde o começo, o Léo retornou,
fazer um cofrinho, aquele famoso cofrinho, né? Ah, eu quero comprar um controle de videogame, eu quero comprar sei lá, um carro. Faz um cofrinho virtual, né? Tem bastante bancos aí hoje em dia que faz isso. Acredito que é uma questão que ajuda muito a pessoa que, por exemplo, pô, eu quero comprar um negócio, que eu sonho em comprar uma coisa, você colocar ali e esquecê-lo, né? Vai colocando até ser avisado, ó, parabéns, se conseguiu bater a sua meta. Claro, aquilo mesmo que o senhor trouxe pra gente, em relação a tirar 10%, 15% ali, pra gente poder rentabilizar também, né? Tá me escutando bem agora? Eu estava te escutando bem o tempo todo, eu acho que falhou para você, não sei Ah, deve ter... se... não, acontece, é normal, normal. Só pra gente finalizar, então, última dica que o pessoal até chegou a me mandar aqui no privado, para a pessoa, se faz sentido, né, usar consórcio com estratégia para quem já tem dinheiro à vista e por quê? Se realmente vale a pena. Porque às vezes você vê galera com aquela grana boa, mas tem pessoas que partem por princípio, né, de fazer exatamente o que você falou, colocar ali, vai rendendo, né, e tudo mais. Cara, no momento de hoje, mais que nunca, porque como a taxa de juros está muito alta, você deixa parte do seu dinheiro Uhum. aplicado e acaba usando o capital mais barato do que o que você está recebendo de rentabilidade para poder fazer a sua aquisição, além de ter outra oportunidade. Vamos supor que todo mundo tem um orçamento limitado, vamos supor que você tem 1 milhão para comprar imóveis e está no momento de muita gente apertado. Você vai comprar imóvel, às vezes, num valor mais barato do mercado, conseguindo uma condição muito melhor. Se você fizer isso com 1 milhão, você vai comprar um imóvel de 1 milhão. Se você puder usar o consórcio e dobrar o seu cheque para 2 milhões, você pode aproveitar a oportunidade ainda mais e ganhar ainda mais patrimônio, porque quem tem liquidez nesse momento de dificuldade acaba pagando mais barato. Toda vez que você compra à vista, o preço é diferente quando você consegue comprar a prazo. E quanto mais apertado está quem está vendendo, maior desconto você vai conseguir. Então, seja para deixar o dinheiro aplicado, seja para aproveitar mais as oportunidades, consórcio sempre é uma boa opção para quem tem dinheiro. Temos uma dúvida bem interessante aqui no chat, não? Que o Guilherme mandou aqui. O que você tem de dica para quem tem 22 anos e estou terminando a faculdade? Guilherme, vou dar uma dica de ouro para você. Essa aí, se você não fizer, cara, porque normalmente dica de graça todo mundo não escuta, mas escuta essa. Ter com a sua idade, cara, para você se tornar milionário aos 50 anos, tá? Milionário aos 50 anos é ter R$ 1 milhão. Você tem que poupar muito pouco. Então, às vezes, é um final de semana que você está saindo com a balada, quanto dá a sua conta? R$ 300, R$ 400? Pega uma balada por mês e guarda. Daqui até os 50 anos. Se você não for milionário, pode me cobrar aí, que eu vou te pagar esse milhão, mas tem que pôr todo mês. E coloca só em renda fixa. Então, é a dica de ouro que eu dou para você. Comece cedo e comece pequeno. Não precisa inventar muita roda, não. Faz aí um sacrifício pequeno para você ter o hábito. Você vai ver que vai dar certo. É o famoso, quanto antes você fizer, melhor, né, Léo? Porque quando a gente fala de juros de longo prazo, cara, o tempo, ele corre muito a favor de quem poupa. Se você fizer esse mesmo exercício daqui a 10 anos, você vai juntar metade que o Guilherme juntou com 10 anos atrás. Pra você ver a força dos juros compostos. Isso é fundamental para todos nós, né? Esse comece pequenininho. Vai começar com R$ 10? Começa, desde que começa, né, Léo? Bom, é isso. Muito obrigado, Léo, pela sua participação. Prazer estar aqui. A casa está aberta aí sempre que puder vir, viu? Tá joia, então. Grande abraço. Espero poder contribuir para a educação financeira de todo mundo aí. Com certeza.